Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Amém, pastor, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Gente, é muito diferente estar aqui no púlpito, com esse microfone na mão, e estar ali. Vocês não têm noção, é muito diferente. Ai, amém, glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, nesse altar. Deus sabe que muitas vezes eu orei, porque, como o pastor falou, não sei se todos sabem, mas eu sou professora de língua portuguesa, minha formação é em letras. Eu atuo na rede estadual de ensino e quando a gente dá aula, né, desperta na gente a oratória, né, a facilidade de falar em público. E eu orei a Deus que eu queria poder falar também para a igreja, né, além do louvor. E eu falei, Deus, mas eu não vou pedir não, para ninguém me colocar. As pessoas vão me convidar. Isso não faz muito tempo não, pastora, faz pouco tempo. Aí, a Rosemar Abelha, no retiro profético dos pastores esse ano, no final do retiro ela me chama, fala, Lu, nós estamos numa campanha de 12 semanas na igreja. Cada sexta-feira é representando um mês do ano. Queria muito que você fosse pregar. Eu falei, eita, Jesus já escutou minha oração e já respondeu. Eu amém, eu vou sim. E dali para cá, né, essa já é a terceira vez que o Senhor me pede para trazer a mensagem dEle. Amém, eis-me aqui. Glória a Jesus. Irmãos, primeiro é uma honra, né, estar aqui, porque é da parte de Deus e a responsabilidade é muito grande, por isso que é diferente, né? A gente treme, a gente fica tenso, mas eu louvo a Deus porque eu posso estar aqui. Eu quero dizer para você que está em casa, que você realmente possa abrir o seu ouvido espiritual e ouvir a palavra que o Senhor vai trazer nessa manhã. E eu não poderia, é claro, deixar de mandar o meu abraço muito carinhoso para os meus amados familiares lá em Costa Rica. E como eu disse para vocês, é a cidade mais bonita do interior do estado. Ai, ai. Amados, como vocês já sabem, né, nós estamos com um tema este ano, que é Conectados para a Volta de Jesus. Todo mundo está lembrado desse tema? Do ano de 2021? E esta é a última pregação da série Unidade e Comunhão, né? Já tem aí umas 8 semanas talvez, né, que nós estamos numa série chamada Unidade e Comunhão. Semana que vem começa uma nova série maravilhosa, se preparem porque vai ser bom demais, vai ser uma bênção. E hoje eu encerro essa série Unidade e Comunhão. Mas antes de começar a palavra propriamente dita, eu preciso contar um testemunho para os irmãos, que querendo ou não faz parte, né, da palavra. Mas eu não poderia deixar de contar esse testemunho para edificar a sua vida. Eu quero dizer para vocês, né, eu acho que a maioria sabe, mas quem não sabe vai saber agora. Meu esposo é profissional de educação física. Vai escutando. 2 anos atrás, a pastora Analice, que é a minha discipuladora, fez um desafio para todas as discípulas dela. Ela disse assim, gente, vamos cuidar do nosso corpo? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos começar a fazer atividade física. Não com aquela intenção única de quem precisa perder peso, tá? Mas é a saúde mesmo, é a qualidade de vida. E as meninas obedientes, né, começaram e foram, e academia, e ela falava assim, ó, tem que provar que está fazendo, hein? Então começou aquela enxurrada de fotos, né, cada uma tirando foto, e academia, e caminhada, e vai daqui, vai dali, e eu fui ficando para trás. Porque atividade física não é muito meu forte. Aí, né, fiquei com vergonha, falei, opa, estou destoante da equipe, né, deixa eu fazer alguma coisa. Aí comecei, gente, eu falei assim, quer saber, eu vou começar dançando em casa, é uma atividade física. Fiz uma playlist, gente, de louvores dançantes. Falei, essa é a minha playlist para eu dançar em casa e tal. Menos de uma semana eu parei. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho um personal trainer em casa, né? Então a gente tem que fazer bom uso, né? Aí eu, amor, faz um programa aí pra mim e você vai ser meu personal.
Aí, gente, primeiro treino, parecia que aquele homem queria me matar. Eu falei, não, certeza, ele quer me matar. Eu falei, amor, que é isso? Cadê o amor, né? Gente, que treino foi aquele? Eu desisti no primeiro dia, sério mesmo, parecia que ele queria me matar. Desisti no primeiro dia. Aí, gente, por conta de um problema de saúde que eu tive, a minha médica, a doutora Viviane, não sei se ela está assistindo, não sei se ela está aqui, maravilhosa, falou para mim, Luclécia, faz parte do seu tratamento atividade física, que seja uma caminhada, mas você precisa. Aí eu falei, vou na caminhada então, né? Caminhada é mais tranquilo e tal. Fui para a caminhada, caminhei até bonitinha, mais ou menos assim, uns 2 meses, né? Aí eu comecei a sentir umas tonturas, falei, quer saber, vou parar, não vou mexer com isso mais não. Parei, gente. E eu vi que muitas amigas minhas do grupo das discípulas da pastora estavam firmes. E eu falei, ixi, o negócio tá pegando pesado para o meu lado. Até, meus irmãos, que aconteceu o seguinte. Cadê meu amigo Wesley? Está ali. Escuta meu testemunho porque vai edificar a sua vida. Até que o Wesley chega aqui no púlpito, a última pregação dele, o Wesley faz uma pregação e ele fala sobre a atividade física, como amor ao templo do Espírito Santo. E aquela pregação do Wesley, acho que culminou com todas as minhas tentativas, né? E eu não consegui consolidar as minhas tentativas. E aquela pregação mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, não está certo. O que eu estou fazendo comigo mesmo, estou me sabotando. Eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Eu preciso resolver isso na minha vida. E aquilo mexeu comigo, gente, de verdade. Mais do que ser esposa de um profissional de educação física, mais do que a minha pastora falou no discipulado, minhas amigas deram exemplo, mais do que a minha médica pediu, a palavra veio como uma seta no meu coração. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão, ninguém vai fazer isso por mim, ninguém. Terminou o culto, eu chamei ele e falei, Wesley, ora por mim. Meu irmão, ora por mim no sentido de o Espírito Santo me impulsionar e eu tomar uma atitude. E ele orou por mim e eu tomei posse. Saí daqui decidida. Quando foi, eu não me lembro se foi na segunda ou se foi na terça-feira, eu assistindo ao jornal local, eu vejo uma reportagem de uma senhorinha de uns 65 anos que quase morreu pelo Covid. Ela ficou internada, ficou entubada, à beira da morte e conseguiu vencer. E ela contou que a vitória dela sobre o Covid deu a ela tanta alegria de viver, tanto ânimo para continuar vivendo. Ela falou, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha saúde, eu amo a minha vida, eu quero cuidar da minha vida como algo muito precioso, eu vou fazer atividade física. E aí, irmãos, apareceu uma cena daquela velhinha na academia puxando ferro. Apareceu ela fazendo pilates. E eu falei, gente do céu, é agora. O Célio chegou em casa, eu falei, amor, é amanhã que eu faço a minha matrícula na academia. Só que, gente, vocês não acreditam. O amanhã foi uma data muito simbólica. Sabe por quê? Foi dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Olha que bonito! E eu fui na academia, fiz a minha matrícula, e tirei foto, mandei para o Célio, falei, tá aqui, amor, já fiz a minha matrícula. E aí, já começou hoje? Não, vou começar amanhã. Vocês estão rindo, mas eu comecei, gente. E eu já estou na 4ª semana fiel. Glória a Jesus! E o mais legal de tudo, gente, eu já estou sentindo aquela disposição diferente, sabe? Aquele ânimo diferente que a atividade física promove. Isso é bom demais. Essa semana eu dei uma de doida, né, amor? O Célio ficou preocupado comigo, porque eu peguei umas demandas, assim, meio fora do comum. Ele, amor, você tem certeza? Eu falei, não, amor, eu vou. Mas é porque eu estava com uma disposição, numa coisa assim, sabe, tão gostosa. Eu falei, não, eu consigo. E eu falei, puxa, a atividade física já está fazendo diferença. Mas, queridos, sabe por quê que eu estou falando isso para você? Porque andar conectado, andar em unidade, andar em comunhão vale a pena. Se eu não tivesse aqui, Wesley, na igreja, se eu não tivesse sentada aí e atenta às palavras que estavam saindo da sua boca, eu não seria tocada. Eu não seria levada a tomar atitude. Eu não seria levada a dizer,
eu preciso mudar, eu vou mudar, eu quero mudar. Isso aconteceu porque eu estava conectada, porque eu estava em comunhão. Vocês perceberam? Houve uma rede de apoio. Houve uma rede de apoio. A minha discipuladora, as minhas amigas do discipulado. Gente, até a pastora Sueli, que era super resistente, ela está na academia. E eu falei, meu Deus, só eu que não, eu e a Deise, cadê a Deise? Mas a Deise acho que a Deise já tomou decisão também. Mas o fato, meus amados, é que essa comunhão, essa conexão, vale a pena. E nós não podemos ficar fora disso, de jeito nenhum. Amém? Agora sim, nós vamos começar. Aliás, eu escrevi umas frases aqui, não vou deixar de ler não. A mutualidade, essa conexão, transforma vidas. A comunhão traz alinhamento. A unidade com a igreja, muito mais do que nos fazer refletir, nos leva a tomadas de decisões. Amém ou não? A comunhão te faz enxergar possibilidades que sozinho você não enxergaria. É verdade? Já aconteceu isso com você? A conexão te faz conhecer pessoas. Pessoas te levam a lugares, a caminhos que sozinho você não chegaria. Se tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Nivaldo: faça conexões. Faça conexões, porque quando você conhece pessoas, portas podem se abrir que você nem imagina. E agora eu quero te levar a um exercício. Quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma visita, uma revisita na sua vida. Lá pelos seus 15 anos, na fase da adolescência, que é quando você começou a ter um pouquinho mais de independência, você começou a se desprender dos seus pais. Eu quero que você faça uma recapitulação, uma viagem mental, e faça uma lista das pessoas de Deus. Pessoas que Deus colocou no seu caminho e que te influenciaram na caminhada. Pessoas que te ajudaram a chegar onde você está hoje. Pensa nessas pessoas. Eu acredito que muitos nomes estão vindo à sua mente, não é verdade? E eu tenho certeza que o seu coração é muito grato, não é? Pela influência. Eu já falei isso para o pastor várias vezes, no dia do aniversário dele, que aliás está chegando, é dia 19 de dezembro, não é mesmo? Vou te ajudar, pastor. Eu sempre falo para ele, pastor, como a sua chegada na minha vida, juntamente com a pastora Ana e a sua família, foram um divisor de águas na minha vida. A chegada de vocês foi, né, um divisor de águas na minha vida. Foi algo assim que mudou a minha história. O pastor Nivaldo sempre nos ensinou, a cada um dos membros, a estudar. Sempre estudar, ir além, vencer limites, romper limites. E quando eu olho para a pastora Ana, meu Deus, quantos limites foram rompidos, né? O quanto a vida deles é este exemplo. Então, eu tenho certeza que você vai se lembrar de muitas pessoas que de uma maneira ou de outra te influenciaram, te ajudaram a ser quem você é hoje. Isso é porque a comunhão é de Deus, meus irmãos. Viver em unidade, em comunhão, em conexão é de Deus. Faz parte do projeto de Deus. Amém? Na comunhão, às vezes uma palavra apenas pode ser transformadora para a nossa situação atual. Precisamos cada dia mais fortalecer a nossa compreensão sobre a vida em unidade e comunhão. Entender que se trata de um plano de Deus para o nosso bem, para nós termos uma vida completa. Amém? Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. O tema de hoje é excluídos da comunhão. Pastora Luclécia, você vem falando aí da importância da comunhão, da conexão, da unidade, e de repente o seu tema é excluídos da comunhão. Parece que está destoando o negócio, né? Vocês vão entender.
Falamos de igreja, falamos de comunhão, falamos de relacionamento, mas nós sabemos que na igreja, ou em qualquer outro ambiente onde há pessoas, há também problemas. Não é verdade? Inevitavelmente. Tem desentendimentos, tem formas de pensar diferentes, tem temperamentos diferentes, talvez daí se explique todo o resto, né, pastora? Talvez. Tem reações diferentes diante de situações, não é mesmo? Enfim, existem diferenças. Até aqui tudo bem, todo mundo sabe disso. Em todas as outras pregações dessa série, nós ouvimos muito sobre os mandamentos mútuos. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, e uma longa lista, né, gente? Mas a Bíblia não fala apenas de união. A Bíblia também fala de separação. E sobrou, adivinha para quem falar de separação? Para mim, né? Falar de separação. Mas pastora, falar de separação. Calma, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante saber que a igreja é sagrada. Fica com isso na sua cabeça, amados. A igreja é sagrada. E eu não me refiro a esse templo aqui, a essas paredes de tijolo, de cimento. Eu me refiro à igreja com I maiúsculo. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como noiva de Cristo. Você me entende? Esquece este templo aqui, esquece este prédio. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. Ela é sagrada. Então, destruir a igreja é ferir o próprio corpo de Cristo. A igreja é sagrada. Então, ferir a igreja, destruir a igreja, é ferir o próprio corpo de Cristo. O tema de hoje, excluídos da comunhão, pode parecer até destoante de toda a série, unidade e comunhão. Porém, antes de haver unidade, é preciso haver separação. Na verdade, a unidade sem separação é um tipo de mistura inaceitável diante de Deus. Talvez você esteja pensando, não estou entendendo direito, aonde que ela quer chegar? Calma aí. Sabe por que precisa, antes de ter unidade, precisa haver separação? Sabe por quê? Vou falar para vocês por quê. Porque Deus é santo. Por causa da santidade de Deus. Santo quer dizer separado. Isso já foi dito aqui no altar várias vezes. Santo quer dizer separado. Separado de quê? Separado do pecado. Separado da imoralidade. Separado da heresia. O pecado, a imoralidade, a heresia precisa estar separado do corpo de Cristo, do meio da igreja. Se somos uma igreja que anda em santidade, devemos entender que quando algum dos membros está envolvido em imoralidade, ele está destilando um veneno letal sobre todo o rebanho, o qual precisa ser neutralizado imediatamente. Vocês entenderam o que eu falei? Quando um membro da igreja, corpo de Cristo, está vivendo uma vida, uma prática de pecado, é como se ele estivesse destilando por onde ele passa um veneno letal sobre todo o rebanho. E olha só, meu irmão, o meu pecado, o seu pecado contamina o corpo de Cristo, porque ele é um veneno letal. O meu pecado e o seu pecado danifica, prejudica o corpo de Cristo. Tenha certeza que o meu pecado e o seu pecado impede que o sobrenatural de Deus aconteça, porque Deus não vai se misturar com o pecado.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo aqui, do meu ministério. O ministério para o qual Deus me chamou desde criança e que eu e o Célio somos líderes, somos pastores. Exemplo. Se um membro do Ministério de Louvor está vivendo uma prática de pecado, uma prática imoral, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Olha que Bíblia linda, meus irmãos, que eu tenho. Ganhei da minha discípula, porque eu ando em comunhão com ela. Gente, e esse membro do Ministério de Louvor está vivendo uma vida em pecado, que vai contra o que diz a palavra de Deus, que vai contra os princípios de fé e prática da palavra de Deus. E ele sobe aqui no altar, seja para tocar, seja para cantar. Sabe o que vai acontecer? Vou falar para vocês. O agir de Deus poderia ser poderoso, glorioso. Poderia haver cura, poderia haver transformação, pessoas poderiam orar em línguas, sabe? Receber o dom do Espírito Santo. Mas, irmãos, se um membro sobe aqui numa vida imoral, numa prática de pecado, essa manifestação não vai acontecer, não. Sabe por quê? Porque quando ele sobe os degraus e anda aqui, ele vai destilando veneno letal. E aí Deus não vai se misturar com esse pecado. Algumas igrejas nunca exercem disciplina e a maioria o faz de forma negligente. Acontece, meus amados, que tolerar o pecado é a mesma coisa que aprová-lo. Quando eu tolero o pecado, é como se eu estivesse dizendo em silêncio: eu aprovo, está tudo bem, está tudo certo. É claro que não podemos ser extremistas, desequilibrados e ser excessivamente duros ou implacavelmente legalistas. O pastor Nivaldo sempre fala muito isso. Cuidado com o legalismo. Não seja legalista, né? O pastor Nivaldo sempre diz isso. Mas tolerar o pecado é a mesma coisa que aprová-lo, concordar com ele. Então nós precisamos, diante de uma situação de pecado, usar a palavra como nossa referência. Agora, queridos, eu quero que você preste bastante atenção, porque o que eu vou te falar agora é uma coisa forte e séria, e agora que começa a minha pregação. Assim como precisamos ser diligentes em manter nossa comunhão com os irmãos, precisamos também ter completa clareza a respeito daqueles com quem não devemos ter comunhão. Que tipo de irmão, ou que se diz irmão, nós não podemos aceitar na nossa comunhão? Lembra que eu falei do título? Excluídos da comunhão? A palavra de Deus diz, amados, que tem alguns tipos de pessoas que estão inseridas dentro do corpo, que com essa não é para nós andarmos, não. É coisa séria, é coisa forte. Então segura aí. O Novo Testamento apresenta alguns tipos de comportamentos. Aquele que se recusa a ouvir a igreja. A pastora o Henrique vai projetar para nós Mateus 18, versículos 15 a 17. Eu só quero que vocês saibam, meus amados, que tudo que eu estou falando aqui é baseado na palavra. Eu vou falar para vocês, ontem eu mandei uma mensagem no grupo dos pastores e falei: orem por mim, porque o que eu vou falar é forte. Mas não é de mim mesmo, é da palavra. É o Senhor que diz. E o que eu vou ler aqui agora foi dito por Jesus Cristo. Olha o que ele disse. 15, né, Henrique? Olha só. Se teu irmão pecar contra ti... Não, mas peraí. Tá certo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada.
Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebeu que implicitamente, antes de falar de tratá-lo como pagão e publicano, antes foi falado várias vezes de conexão, foi falado várias vezes de comunhão. Você não exclui esse irmão, não trata ele como pagão, como publicano logo de cara. Você trata com ele no particular. Não deu certo, o cara não está aceitando não. Chama pessoas, testemunhas. Nós podemos dar o nome de pastores, discipuladores, conselheiros. A pessoa não está aceitando. Quer dizer, todas as formas de comunhão, de conexão, de unidade que foram oferecidas, foram descartadas. E aí Jesus fala, bom, é uma questão de escolha, não é verdade? O Senhor sempre nos deu algo precioso, chamado livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. Nesse caso aqui, toda a possibilidade de se manter em comunhão foi descartada, desprezada. Mas, meu querido, eu quero te falar uma coisa. Olha só. Se o nosso coração é pela igreja, precisamos ser sensíveis e estarmos atentos a esse tipo de comportamento e não andarmos em comunhão com pessoas que apresentam esse tipo de comportamento. Lembre-se que tolerar o pecado é aprová-lo. O Senhor Jesus nos manda a não andar com esse tipo de pessoa que apresenta esse comportamento, porque essa pessoa destila um veneno letal. Fuja de pessoas que apresentam esse tipo de comportamento. Só que eu quero te falar mais. Não seja esse tipo de pessoa. Essa frase tem que ficar mais forte no seu coração do que, peraí, deixa eu ver. Não, aquele ali tem aquele comportamento. Vixe, então eu tenho que fugir dele. Vixe, aquele ali também. Vixe, eu tenho que fugir. Não, mais do que isso, meu querido, muito mais. Não seja você esse tipo de pessoa. Não seja eu o tipo de pessoa que não ouve a igreja, o tipo de pessoa que se recusa a receber orientação, o tipo de pessoa que se recusa a andar em comunhão com o corpo de Cristo. Não sejamos nós. O segundo tipo, Henrique, está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: aí, Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Que causam o quê? Divisões. Que causam divisões. Se um irmão passou a crer de uma forma diferente, resolveu criar divisões no nosso meio, fazendo de um ponto secundário, uma coisa que nem era tão relevante, tão importante, uma coisa fundamental para a fé, então não podemos tolerar essa pessoa na comunhão da igreja, porque a unidade da igreja é algo que deve ser protegido a todo custo. Divisão, sabe? Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem simples, mas para vocês entenderem o que seria isso. Uma pessoa decide fazer uma tatuagem. E aí o outro vira e fala assim: meu Deus, fez uma tatuagem? Isso não é de Deus não. Não. Ó, gente, todo mundo que concorda que não pode fazer tatuagem, fica comigo aqui, ó. Não, isso não é bíblico não, isso não é de Deus não aceita, não. Aí ficam dois grupos, um grupo que fala, não, a Bíblia tem um versículo que fala sobre tatuagem, e é dentro de um contexto muito específico. Depois, a Bíblia não fala mais nada sobre tatuagem. Então, para a gente ter certeza absoluta do que é que Deus pensa sobre a Bíblia,
do que é que Deus pensa sobre a tatuagem é só o dia que nós formos para o céu e nos encontrarmos com Jesus. Jesus, afinal de contas, podia ou não podia fazer? Porque a Bíblia não é clara no Novo Testamento sobre isso. Só no Antigo Testamento que fala, mas num contexto muito específico em que as pessoas, fazendo culto aos mortos, faziam tatuagem nos seus corpos. Então é algo que a Bíblia não deixa tão clara. Então concorda comigo que esse assunto é algo muito secundário, que não há necessidade, por exemplo, de nós firmarmos a nossa fé em cima desse assunto? E aí a pessoa leva isso tão a sério que fala: não, eu não aceito, está errado, e aí divide a igreja. O Senhor diz o quê? Coloca lá de novo, Henrique. O que ele fala? Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões, que levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Outro, aquele que cria partido. Quer ver? Tito 3, 10 e 11. Fala assim: quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Chamou a pessoa, exortou, conversou, orientou, e a pessoa continua na mesma prática. A palavra diz que por si mesma. Não foi ninguém que a excluiu. Foi ela mesma. Com sua escolha, com sua prática. Outra, Henrique. 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Aquele que vai além da doutrina de Cristo. O que é isso? Ir além da doutrina de Cristo. Quer ver? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porque quem permanece na sã doutrina tem o Pai e tem o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. Misericórdia, Jesus. Forte, né, amados? Forte. Mas sabe o que quer dizer isso? Não vá, pessoas que vão além da doutrina, significa o seguinte: a prática dessas pessoas está ligada a falar heresias. Ou seja, um exemplo, nos dias de Paulo, exemplo de heresia, tá? Nos dias de Paulo, havia aqueles que negavam que Jesus tinha vindo em carne. Puxa, falar que Jesus não veio em carne é uma heresia, não é verdade? Porque é comprovado que Jesus veio em carne. Está escrito aqui na Bíblia e a ciência também confirma, não é verdade? E aí a pessoa falar que não veio? Os que afirmavam, também havia outro tipo de heresia, os que afirmavam que não havia ressurreição e coisas semelhantes. Então, falar heresia é falar coisas que não estão na palavra ou que estão além da palavra. Hoje, existem muitos tipos de ensinos modernos que vão contra o ensino apostólico. Esses homens são enviados do diabo e não devemos tolerá-los em nosso meio. Por isso, meus amados, a importância de nós conhecermos bem a palavra. Não é, Claudinha? Lermos, estudarmos as escrituras, pois a heresia está aí, gente, solta, circulando nos nossos dias. E muitas vezes, pasmem, de pessoas, de autoridades espirituais que menos esperamos. Não é, pastor? Isso é muito sério. Mais um, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Diz assim: já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral,
Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísses do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que vos não associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, ou embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar para uma refeição. Pois, como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não devis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Aqui, queridos, é o apóstolo Paulo falando dentro do contexto da igreja de Corinto, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que ele não está fazendo referência às pessoas do mundo. Ele está sendo muito específico. Ele está se referindo às pessoas que fazem parte do rebanho, que fazem parte da igreja. Então significa que aquele que mesmo tendo sido exortado inúmeras vezes e ainda deseja, não deseja, mas ainda permanece, né, no erro, no pecado. É para essas pessoas que Paulo, a essas pessoas que ele faz referência. Aquele que não demonstra arrependimento, que não demonstra contrição. E agora olha essa frase é muito forte. Se o pecado não produz um profundo desconforto em um homem, essa é a evidência de que ele não nasceu de novo. Eu vou repetir. Se o pecado não produz um profundo desconforto em um homem, essa é a evidência de que ele não nasceu de novo. Meu Deus, meu irmão, o pecado precisa te incomodar. O pecado precisa me incomodar. Gente, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos deslizes, isso é fato. Mas esse pecado precisa nos incomodar, precisamos ficar desconfortáveis, precisamos confessar, precisamos nos arrepender e nos libertar. Henrique, coloca aí Tiago 5,16. Irmãos, esse versículo é sem dúvida um dos meus versículos preferidos na Bíblia. Preferidos, escuta só. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando eu me converti. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Queridos, isso aqui é um ato completo de comunhão. É você ver no irmão, não, peraí, eu preciso confessar o meu pecado. Está me incomodando, está aqui, ó. Para onde eu vou, ele me cutuca, ele me incomoda, eu não estou em paz com isso, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso falar sobre isso. E aí quando você fala, quando a pessoa ora por você, irmãos, é uma coisa impressionante o que acontece. Eu quero que, se você ainda não teve essa experiência, que você tenha. Irmãos, é uma coisa extraordinária quando a gente confessa o nosso pecado, sabe? Arranca essa máscara. Arranca, não é a máscara. Arranca essa máscara. Ficar com vergonha, por quê? De confessar o pecado? Para quê? Se o que você tem após a confissão é libertação, é cura.
Gente, eu fico arrepiada de falar isso é maravilhoso demais. Quantas vezes eu fui curada porque eu confessei, e porque aquela pessoa que acolheu o meu arrependimento, a minha contrição, orou por mim, e a cura veio. Isso é presente, meu amado. Isso é viver em comunhão, isso é de Deus. O normal, no meio da igreja, é que o Espírito Santo me incomode, te incomode, me cutuque, te cutuque, me deixe inquieta, te deixe inquieto com o pecado que eu ou você cometeu. Esse que é o normal. O normal é falar, ai, tá ruim, tá esquisito porque eu estou fazendo isso. Tá ruim, tá esquisito porque eu estou fazendo isso. É o Espírito Santo te incomodando. Esse é o normal. Agora, o cristão, o convertido, que peca e não sente nada, pensa que está tudo bem, tem alguma coisa errada aí. E aí eu vou te fazer uma pergunta. É a hora de você parar e pensar sobre conversão genuína, sobre conversão verdadeira. Será que eu de fato me converti? Será que eu de fato recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador? Será que de fato Ele é meu Senhor? Porque se for, eu tenho que ser separado do pecado. Porque se for, eu não posso andar na prática do pecado, porque o meu Deus é santo, e importa que eu seja santo como Ele. Amém, queridos? Gente, tudo isso sabe por quê? Porque Deus é o mesmo, e nunca mudará. Pode ser era medieval, pode ser era moderna, pode ser a contemporaneidade. Deus é o mesmo, Ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Deus é muito zeloso da sua santidade, e também é muito zeloso pela santidade da igreja. Ele não permitirá de forma alguma o pecado no meio do seu povo. Agora, prestem bastante atenção no que eu vou falar a partir de agora. Embora todo tipo de pecado seja pecado, a gente sempre ouve aquela frase, né? Não tem pecadinho, não tem pecadão, tem pecado. Embora seja tudo pecado, nem todo pecado merece o mesmo tratamento na igreja, né, pastor? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma irmã é insubmissa ao marido, tá? Não gosta muito de ouvir o que o marido fala, não gosta muito, ela gosta de fazer as coisas do jeito dela, sabe? E aí, escuta só, nós podemos exortá-la, devemos exortá-la, né? E aí é o principal trabalho do discipulado, não é verdade? Exortar, orientar, repreender, ajudá-la, até porque muitas vezes ela não foi ensinada. Talvez muitas vezes ela teve um exemplo assim na casa dela, está só reproduzindo, mas não deixa de ser pecado, é pecado. Agora, nós não podemos tratá-la como se ela tivesse num caso de imoralidade. É diferente a forma de tratamento, não é verdade? Existem, no entanto, outros pecados que, segundo o ensino do Novo Testamento, não podemos tolerar de forma alguma dentro da igreja, conforme a orientação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, que nós lemos anteriormente. Esses pecados são intoleráveis. E nós estamos falando, repito, não é para quem está lá fora, no mundo, é para quem está dentro da igreja. É para quem se diz crente, batizado, né? Membro da igreja. É para esses que eu estou falando. Inclusive, eu lembrei, quando eu estava estudando isso, eu lembrei do pastor André Valadão. Vocês acompanham os videozinhos do pastor André Valadão no Insta? Gente, é muito legal, né? O pessoal faz umas perguntas para ele, ele vai respondendo. Quem já viu esses videozinhos? Levanta a mão, só para ter noção. Então vocês vão me entender bem. Aí o pessoal faz umas perguntas, né? Aí ele vira e fala assim: não, gente, vocês são crentes? Não. Não, gente. Vocês são crentes? Não, gente. Vocês já viram isso? Eu racho de rir, é muito engraçado. Mas sabe por que ele fala isso? Parece que é só piada, é brincadeira, né? Mas não é. Quando o pastor André Valadão fala essa frase, que já virou um meme, né? Aqui no meio do Ministério de Louvor, qualquer coisinha a gente fala assim: não, gente, vocês são crentes? Não, vocês são crentes? Não, gente. Né, Evelyn? Então, o que acontece?
Ele fala isso porque existem pecados, existem condutas que são intoleráveis, que não são aceitáveis no meio do corpo de Cristo. Eu vou falar para vocês quais são. Impureza são os pecados ligados ao sexo, né? Aos pecados sexuais, prostituição, adultério, sodomia. E eu fui procurar no dicionário. Não vou falar aqui não, depois se vocês quiserem saber, vocês procuram. Lesbianismo, homossexualismo, fornicação, linguagem obscena, gestos obscenos, está na Bíblia. Eu estou falando porque está na Bíblia. Esse tipo de pecado, o nosso Deus, aliás, esse tipo de pecado nosso Deus não aceita, não. Deus não aceita pecado, mas esse tipo de pecado é intolerável, não é aceitável para um cristão, para alguém que se diz, eu sou crente no Senhor Jesus. Outro, avareza, o amor extremo ao dinheiro, a ponto de sonegar dízimos, ofertas, a ponto de ver alguém passando uma necessidade e fingir que não é com ele. Idolatria, tudo que é relacionado a feitiçaria, ídolos, todos os tipos de adivinhação, prognóstico, as pessoas que procuram videntes, né, para saber o que vai acontecer no futuro, cartomante, consulta aos mortos. Qualquer coisa relacionada a isso aqui, é certeza que o pastor André Valadão vai virar e falar assim, não gente, vocês são crentes? Não, vocês são crentes? Não, gente. Maledicência, falso testemunho, calúnia, difamação, infâmia, mexerico, fofoca. Olha como é sério, gente. Olha como é forte isso. Bebedice, embriagar-se, seja com bebida alcoólica, ou seja com outro tipo de narcótico, né, de droga. Outra coisa, furto, ladrão, assaltante, sonegador, chantagista, extorquista. Isso aqui, quem pratica isso aqui não é crente não, gente. Não é crente não. Isso é sério. Isso é muito sério. Mas olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa palavra de hoje não é para eu e você sairmos daqui observando, analisando quem apresenta esses comportamentos reprovados pela palavra do Senhor no meio da igreja. Não é para isso não. Essa palavra é para mim e é para você. É para cada um de nós. Ai gente, vocês já vão subir, misericórdia. Para cada, agora eu entendo como é a aflição de quem está aqui. Eu subo, ai Senhor, tem misericórdia. É para cada um de nós olharmos para dentro de nós, para nós aferirmos, avaliarmos o nosso próprio comportamento. Não é para a gente ficar analisando o outro, procurando o outro. Opa, com esse eu posso andar, com aquele ali eu não posso. Vixe, Deus me livre, que ele não é crente. Não, não é isso não, querido. A pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela se auto-excluiu. Por isso que o tema é excluídos da comunhão. Não é porque os excluídos não são aqueles que ninguém convida para conversar na rodinha, não é aquele que ninguém convida para ir comer uma pizza no sábado à noite, não é aquele que ninguém convida para ir na casa do irmão, não é isso não. Excluídos da comunhão são aqueles que por sua escolha própria optam por continuar na vida em pecado. São aqueles que não se permite ser repreendido, não se permite ser corrigido, não se permite ser orientado, nem ser acompanhado, nem ser podado pela palavra. Então, na verdade, a exclusão é uma escolha. Porque tudo que Deus quer, amados, é acolher. Tudo que Deus quer é cuidar, é arrebanhar, é nos colocar embaixo da sombra das suas asas. Esse é o projeto original de Deus. A iniciativa da exclusão da comunhão nasceu no coração do homem. Foi uma decisão, não é verdade? Lá no Éden. Então eu e você é que nos excluímos. Não são as pessoas que nos excluem.
Olha, eu vou ler um trecho de uma obra para vocês. É uma peça de teatro que foi escrita em meados de 1529, 30, por um teatrólogo português chamado Gil Vicente, lá na era medieval. E eu falei, meu Deus, eu vou colocar esse texto na minha pregação, porque tem tudo a ver. Eu quero que vocês imaginem a cena da peça, tá? São 4 personagens. Um deles é o diabo, tá? E o outro é o secretário do diabo. Então o diabo se chama Beelzebu e o secretário, faz uma música de tensão aí, faz uma música de tensão. E o secretário do diabo se chama Dinato. O secretário do diabo tem uma espécie de prancheta que ele anota tudo. Mas os personagens principais dessa peça são 2. Um homem rico, todo bem vestido, chamado Todo Mundo. O nome dele é Todo Mundo, tá? E o outro personagem é um homem pobre, bem mal vestido, simples, e o nome dele é Ninguém, tá? Ô câmera, pega aí. O Beelzebu e o Dinato estão num canto só observando. Entra em cena o Todo Mundo, o homem rico, bem vestido, e ele entra como que estivesse procurando alguma coisa. E ele procura, parece que não acha, procura mais um pouco, não acha. De repente entra o Ninguém, o homem pobre, e observa que o Todo Mundo está procurando alguma coisa. E aí eles começam a conversar. Escuta o diálogo deles. O Ninguém pergunta assim: que andas tu aí buscando? E o Todo Mundo responde: 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar. Porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. O Ninguém fala: qual é seu nome, cavalheiro? O Todo Mundo responde: meu nome é Todo Mundo, e o meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisso me fundo. O Ninguém diz: o meu nome é Ninguém, e eu busco a consciência. O Beelzebu diz, Beelzebu, o diabo que está ali no cantinho, não é você não, tá? Está ali só observando. Ele fala: esta é boa experiência, Dinato, escreve isso. E o Dinato diz: que escreverei, companheiro. E o Beelzebu diz: que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. O Ninguém percebe que o Todo Mundo continua procurando e diz: que agora? E agora? Que buscas lá? Todo mundo responde: busco honra muito grande. E o Ninguém: e eu virtude, que Deus mande que eu tope com ela já. O Beelzebu vira para o Dinato, que é o secretário, e fala assim: ou tradição nos acude, escreve logo aí a fundo, que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. O Ninguém diz: busca mor bem, busca outro mor bem que esse, isto é, você busca alguma coisa maior que isso? Até agora você está buscando dinheiro, buscando honra. Tem mais alguma coisa maior que você busca? E o Todo Mundo responde: busco mais quem me louvasse, tudo quanto eu fizesse. E o Ninguém responde: e eu, quem me repreendesse em cada coisa que eu errasse. O Beelzebu vira e fala: escreve mais. E o Dinato: o que tem sabido? Que quer em extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém repreendido. Vocês entenderam? Século XV, era medieval, Gil Vicente, o alto da Lusitânia. Todo mundo quer ser louvado, todo mundo quer ser aplaudido, todo mundo quer ser elogiado e ninguém quer ser repreendido. Não faça parte desse grupo, meu amado. Receba a repreensão. Agora pode ser aquela outra música, sabe?
receba a repreensão, receba a correção, como um ato de amor. Queridos, eu quero falar para você, ser corrigido muitas vezes dói. Ser corrigido nos deixa desconfortáveis. Eu vou contar para vocês aqui na frente da pastora Analice. Já falei isso para ela. Muitas vezes eu saí do nosso discipulado sem vontade de voltar de novo, achando que ela foi dura demais comigo. Muitas vezes eu saí com sentimentos negativos. Ela não me compreendeu, ela não me entendeu. Eu queria tanto que ela me abraçasse, que ela me acolheu. Ela não fez isso. Sentimentos negativos. Quantas vezes, meus amados, eu tive sentimento de desamor. Ela não me ama nada. Mas logo vinha o meu amigo Espírito Santo. E ele falava assim: Luclécia, presta atenção, minha filha. Isso que está parecendo desamor, que está parecendo incompreensão, é nada mais do que um processo na sua vida. É um processo de poda, é um processo de limpeza, de purificação, é um processo de lapidação. Sabe por que lapidação? Porque eu sou um diamante e você é um diamante. E para o diamante brilhar, ele precisa ser lapidado. Não deixe que o orgulho te exclua da comunhão. É o orgulho que nos exclui da comunhão, que não nos permite ser corrigidos, que não nos permite ser repreendidos. Não faça parte da maioria das pessoas que não querem ser repreendidas. Faça parte daquele grupo que entende que ser corrigido, que ser podado, que ser lapidado é amor, é cuidado de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sem estarmos na conexão, sem estarmos na comunhão, sem estarmos em unidade, não há lapidação. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva, nós somos a igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus. E para Deus importa que nós vivamos em comunhão. Eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos cantar a música. Eu quero encerrar com a música Seremos Um. Essa canção diz tudo sobre essa série que nós estudamos. Querido, é fato que a salvação é individual, é fato. Mas o Senhor quer que a sua igreja suba junto em glória. Oh, aleluia! O Senhor quer, meus amados, que a sua igreja suba de mãos dadas, unida. Cante com alegria. Presta atenção nessa letra. Oh glória! Oh glória!
Pra sempre seremos um, pra sempre seremos um só povo de um único Deus. Pra sempre seremos um, pra sempre seremos